Na Roma renascentista, uma família poderosa destacou-se por estar imersa no pecado e na imoralidade. Estamos falando da família Borgia. Esta família produziu 2 papas e se tornou famosa pelo seu nepotismo, depravação e desejo de poder. Os Borgias possuem uma fama sombria, que inclui subornos, sexo e nepotismo. Mas foi nesse meio que foram eleitos 2 papas provenientes do poderoso clã. Eles foram uma das famílias mais influentes do século XV e XVI e tinham origem espanhola, mas foi em Roma que fizeram sua fama. Seus 4 principais membros são lembrados como exemplos de maldade e ganância. São eles 2 papas, Calixto III, Alexandre VI, o cardeal César Borgia e ainda não podemos nos esquecer de Lucrécia Borgia, irmã de César e tida como símbolo da crueldade feminina. O ramo mais famoso da família Borgia se originou com Alfonso de Borgia, filho de uma família de status mediano em Valência, na Espanha. Alfonso foi para a universidade e estudou cânone e direito civil, onde demonstrou talento, e depois de formado começou a ascender na igreja local. Depois de representar sua diocese em assuntos nacionais, Alfonso foi nomeado secretário do rei Afonso V de Aragão e se envolveu profundamente na política, às vezes atuando como enviado do monarca. Logo, Alfonso se tornou vice-chanceler e depois regente quando o rei foi conquistar Nápoles. Ao demonstrar habilidades como administrador, ele também promoveu sua família, até interferindo em um julgamento de assassinato para garantir a segurança de seus parentes. Quando o rei conquistou Nápoles, Alfonso se mudou para a cidade italiana. Em 1439, ele representou Aragão em um conselho para tentar unir as igrejas oriental e ocidental, mas ele falhou, porém impressionou por suas habilidades. Quando o rei finalmente negociou a aprovação papal para seu domínio de Nápoles, em troca de defender Roma contra rivais italianos centrais, Alfonso teve como recompensa a sua nomeação para cardeal, em 1444. Ele então se mudou para Roma no ano seguinte. A esta altura, ele tinha 67 anos. E assim, o nome Borgia se fez presente na capital italiana. Pode até ser estranho, até certo ponto era bem controlado. A próxima geração dos Borgia seria muito diferente. Seus sobrinhos foram levados para Roma. O mais novo, Rodrigo, foi destinado à igreja e estudou direito canônico na Itália, onde se consolidou como mulherengo. Um sobrinho mais velho, Pedro Luís, foi destinado ao comando militar. As coisas iriam mudar com a eleição de Alfonso para o papado. Em 8 de abril de 1455, logo após ser feito cardeal, Alfonso foi eleito papa, em grande parte porque não pertencia a nenhuma facção importante e parecia destinado a um reinado curto devido à idade. Ele assumiu o papado com o nome de Calixtus III. Como um espanhol, Calixtus tinha muitos inimigos prontos em Roma, e ele começou seu governo com cuidado, para evitar as facções inimigas, embora sua primeira cerimônia tenha sido interrompida por um motim. No entanto, o rei de Aragão convocou o novo papa para uma cruzada, e ele recusou, o que levou ao rompimento entre o rei e Calixtus III. Calixtus não queria desviar suas atenções, queria promover sua família e fincar suas bases em Roma. Para isso, ele se utilizou de toda forma de nepotismo. Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos, em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. E originalmente, o termo aplicava-se exclusivamente no âmbito das relações do Papa com seus parentes, particularmente com o cardeal sobrinho. Então, o nepotismo não era incomum no papado. Na verdade, permitiu que os papas criassem uma base de apoiadores. O Papa fez com que seus sobrinhos virassem cardeais com apenas 20 anos, atos que escandalizaram Roma por conta dessa baixa idade. Rodrigo era habilidoso e bem-sucedido. Pedro recebeu um comando do exército, e as promoções e riquezas fluíram. Rodrigo tornou-se o segundo no comando da igreja, e Pedro tornou-se duque e prefeito, enquanto outros membros da família receberam uma série de cargos. Quando o rei Alfonso morreu, Pedro foi enviado para tomar Nápoles, que havia retornado a Roma. Os historiadores acreditam que Calixtus pretendia dar Nápoles a Pedro. No entanto,
Pedro não conseguiu conquistar a cidade e teve que fugir dos inimigos, morrendo pouco tempo depois de malária. Calixtus não viveu muito tempo depois disso e acabou morrendo em 1458. Rodrigo Borgia, que aos 27 anos já era um dos cardeais mais influentes de Roma, foi o responsável pela introdução da Inquisição na Espanha, em seus tempos de cardeal em Valência, levando a julgamento mais de 13.000 judeus convertidos entre 1480 e 1492. No conclave após a morte de Calixtus, Rodrigo era o cardeal mais jovem, mas desempenhou um papel fundamental na eleição do novo Papa, que viria a ser Pio II. A mudança funcionou, e para um jovem estrangeiro que havia perdido seu patrono, Rodrigo se tornou um aliado importante do novo Papa, e foi confirmado como vice-chanceler. Rodrigo Borgia era um homem de grande habilidade e perfeitamente capaz nessa função, mas também amava as mulheres, a riqueza e a glória. Ele então abandonou o exemplo de seu tio Calixto e começou a adquirir benefícios e terras para garantir sua posição. Adquiriu castelos, bispados e dinheiro. Alguns relatos sugerem que Rodrigo era muito bonito e dotado da habilidade de falar com boa retórica. Mulheres eram tão atraídas por ele que diziam que tal atração era mais forte do que o ímã atraído pelo ferro. O cardeal tentou manter uma imagem que agradasse os meios políticos da Igreja Católica, mas ele acabou sendo advertido pelo Papa Pio II, que ficou sabendo do seu comportamento promíscuo. O religioso mantinha em segredo vários relacionamentos com mulheres, e ele teve até alguns filhos bastardos. Opa, mas o Papa podia ter filhos? Você deve estar se perguntando. Bem, como cardeal, Rodrigo deveria viver em celibato, mas isso não o impediu de ter várias amantes e de ser pai de vários filhos, mesmo enquanto Papa. E ele não foi o único sacerdote a ter filhos, mas a forma como ele abertamente reconheceu muitos deles e procurou fazer com que os filhos tivessem uma carreira bem-sucedida, foi tida como algo incomum até para os cardeais mais corruptos da época. Seus filhos mais famosos foram César Borgia, que nasceu em 1475, e uma filha chamada Lucrécia, que nasceu em 1480. Em 1464, o Papa Pio II morreu. Até se tornar Papa, Rodrigo andou na corda bamba. Em 1469, ele foi enviado para aprovar ou recusar o casamento entre Fernando e Isabel de Castela. Ao aprovar a união, ele ganhou o apoio dos reis católicos. Rodrigo estava de olho no trono papal e trabalhou duríssimo para garantir aliados. Em 1492, com a morte do Papa Inocêncio VIII, Rodrigo juntou todos os seus esforços e subornou quem tinha pela frente. Assim, foi finalmente eleito Papa Alexandre VI. Antes mesmo de assumir o papado, Rodrigo começou a demonstrar sua força e dar indícios de como seria seu mandato. Durante o conclave que o elegeu, Roma vivia um período de extrema violência. Os assassinatos chegavam à casa das centenas. Assim que foi eleito, resolveu dar uma resposta à situação. Mandou identificar os bandidos, ordenou a destruição de suas casas e que fossem enforcados no lugar em que moravam, para ficarem expostos e servir de exemplo para a população. No dia 26 de agosto, quando foi nomeado Papa, ele tinha a cidade em paz e aos seus pés. Os primeiros beneficiados da ascensão do Papa foram seus filhos. César Borgia tornou-se cardeal em 1493. Parentes chegaram a Roma e foram recompensados, e os Borgias logo se tornaram um tipo de peste na Itália. Para tentar pacificar a região italiana, ele tentou usar seus dotes diplomáticos, casando sua filha Lucrécia, que tinha apenas 12 anos, com Giovanni Sforza, descendente de uma rica família de Milão. Mas o casamento não durou muito. O marido fugiu e pediu o divórcio, alegando que havia um caso de incesto entre Alexandre e Lucrécia e de Lucrécia com César. E esses rumores persistem até hoje. No meio do caminho, ele decidiu parar em Roma para rever a família. Conta a história que a entrada triunfal de César na Cidade Eterna ocorreu em 26 de fevereiro de 1500 e, o que impressionou profundamente os embaixadores na corte papal, não estava mais ali o jovem extravagante com quem todos eles estavam acostumados. Em seu lugar, estava agora o reservado político e militar.
César estava vestindo uma roupa simples de veludo negro que acentuava mais dramaticamente suas feições do que as sedas coloridas de antes. Desse ponto em diante, o preto nasceu como a cor preferida de César. César é lembrado na história por sua severidade com os inimigos e desafetos, mas muitos desses casos foram aumentados por seus inimigos. Porém, há quem diga que ele acabou matando seu cunhado, Alfonso de Aragão, o segundo marido de Lucrécia Borgia. Após a reconquista de Milão, César retornou com seus planos de capturar a Romanha. Com um exército de 10.000 homens, nos meses seguintes de 1500 e de 1501, ele conquistou vitória atrás de vitória. Em 15 de maio de 1501, Alexandre VI nomeou o filho com o título de Duque da Romanha, seu segundo principal título nobiliárquico. César dedicaria alguns meses dos anos de 1502 a 1503 em administrar seu ducado, no intuito de torná-lo um estado modelo para toda a Itália, algo que Maquiavel ficou impressionado e tomou como exemplo para seu modelo de príncipe. Ao contrário do que se possa imaginar, Maquiavel não repreendeu a violência que César utilizava para conquistar seus fins. Segundo ele, um príncipe deveria buscar o poder e a ordem por meios lícitos, mas se fosse necessário o uso da força e do medo, tais meios não seriam descartados, pois o objetivo principal era manter a ordem no Estado, mesmo que fosse de forma severa. Após conquistar a Romanha, César acompanhou o rei francês na conquista de Nápoles. No final de 1501, os Borgias estavam mais poderosos do que nunca. Mas a ambição do filho do Papa era insaciável. Ele acabou conquistando Urbino com apenas 27 anos. Foi então que, em 24 de julho de 1502, o renomado Nicolau Maquiavel conheceu o ambicioso, orgulhoso e poderoso César Borgia, o qual se tornaria regular em vários dos escritos de Maquiavel. Descrevendo sua primeira impressão sobre César, Maquiavel escreveu: "Esse senhor é realmente esplêndido e magnífico, e na guerra não há empresa tão grande que não lhe pareça pequena. Na busca de territórios e de glória, nunca descansa nem reconhece perigo. Chega a um lugar antes que saibam que partiu de outro. É popular entre seus soldados e juntou os melhores homens da Itália. Essas coisas o fazem vitorioso e formidável, particularmente quando se acrescenta a elas a sua perpétua boa sorte." O encontro entre os dois não era apenas casual. Maquiavel estava à procura de César para a realização de um acordo. Ele queria manter uma neutralidade entre Florença e as cidades sob o controle do filho do Papa. Outra personalidade importante daquela época que se encontrou com César foi Leonardo da Vinci. Ele foi contratado para remodelar e fortificar a cidade de Urbino. Ele também iria desenhar mapas militares e projetar armas. Mas, diferentemente de Maquiavel, Leonardo da Vinci relatou em seus diários que não gostou nada de trabalhar com César Borgia. César Borgia era senhor da Romanha, de Urbino e das Marcas, tendo conquistado tais estados em cerca de 10 meses, algo que chocou os outros líderes italianos na época. Alguns com décadas de experiência na política e na guerra e que não haviam conseguido nem fazer metade do que César fez em menos de um ano. Mas o mundo dá voltas. Após 11 anos de governo como Papa, Alexandre VI sofreu com a grave doença, que também atingiu César Borgia. O moço conseguiu se recuperar, mas o Papa, já idoso, faleceu no dia 18 de agosto de 1503, aos 72 anos de idade. Embora não se saiba ao certo o motivo da morte do Papa, devido ao período em que ocorreu, as duas hipóteses mais prováveis são envenenamento ou malária. O grande apoio fornecido por seu pai estava perdido, e César iniciou uma corrida contra o tempo para evitar que caísse logo em seguida. Enquanto César estava acamado e se recuperando da doença, seus inimigos rapidamente se reuniram e passaram a recuperar suas cidades. Só lhe havia sobrado o rei francês, mas esse demorou para lhe enviar reforços. Mesmo assim, no final de setembro, César conseguiu manipular e comprar vários cardeais.
para que elegessem Francesco Piccolomini como Papa, o qual assumiu o nome de Pio III. O novo Papa era partidário dos Borgia, embora fosse um homem de 63 anos e de saúde debilitada. Pio III nomeou César capitão-general dos exércitos papais, o que concedeu autoridade e tropas para que César pudesse reaver seus domínios. Mas a sorte não estava mais com César. O papado de Pio III durou apenas 32 dias. Com a morte dele, César perdeu o controle dos exércitos papais. O novo Papa, Júlio II, antigo inimigo do Papa Alexandre VI, nem pestanejou para declarar a prisão de César Borgia. O Papa estava decidido a pôr um fim na dinastia Borgia. César ficou meses preso em uma espécie de prisão domiciliar. Em abril de 1504, ele ganhou liberdade, porém perdeu quase todos os seus territórios. Buscando recuperá-los, ele decidiu rumar para Nápoles para se aliar com os espanhóis. Era um plano muito arriscado, ousado e inusitado, já que eles eram seus antigos inimigos. Mas César era reconhecido por correr o risco, ser ambicioso e inusitado em suas medidas. E não deu outra. Por ordem do rei espanhol, César foi preso em Nápoles e levado cativo para a Espanha, sendo preso na fortaleza montanhosa de Tintila, em Valência. Em 1505, César tentou fugir, usando uma corda feita de lençóis, mas acabou caindo e ferindo um dos braços e o ombro. Mas devido à sua tentativa de fuga, o rei espanhol decidiu transferi-lo de prisão, o enviando para o Castelo de la Mota. Dizia-se que na época, esse castelo era uma das melhores prisões que havia na Espanha. César permaneceu preso ali por mais de um ano, mas o homem era teimoso e não queria morrer como prisioneiro. Na noite de 25 de outubro de 1506, ele conseguiu fugir. Tendo escapado, ele fugiu para Navarra, o reino de seu cunhado. Em dezembro de 1506, César chegou à cidade de Pamplona, capital do pequeno reino de Navarra. Ele foi recebido por seu cunhado e estava esperançoso de persuadi-lo a se unir aos seus propósitos. Dessa vez, ele queria atacar a região dos Países Baixos. Porém, seus planos foram retardados quando uma revolta ocorreu em Navarra. Em busca de auxiliar o rei, César ofereceu seus serviços para acabar com os revoltosos. Porém, na primeira batalha, o filho do Papa foi pego de surpresa. Ele prosseguiu no combate, sendo morto por alguns dos cavaleiros. Dizem que ele foi derrubado de seu cavalo com um golpe de lança e depois perfurado 23 vezes, o que o levou à morte. César Borgia morreu em 12 de março de 1507, aos 32 anos. Tiraram toda a sua roupa e o deixaram nu com a pedra sobre os pés. Seus restos mortais foram sepultados na igreja Santa Maria em Viana, em Navarra. Lucrécia Borgia nasceu em 1480 no Vale Italiano de Subiaco, fruto dos casos ilícitos de Rodrigo Borgia, futuro Papa Alexandre VI, com Vanossa Catanem. A mãe dela era uma senhora muito bonita. Era casada com um funcionário do Vaticano. No entanto, era amante oficial do então cardeal Borgia, com quem teve pelo menos outros 3 filhos, Juan, César e Joffre. A menina veio ao mundo em um vilarejo distante da corte vaticana de forma semi-clandestina e dentro do que seria uma das famílias mais poderosas do Renascimento italiano. Lucrécia, como filha única do patriarca, era o bode expiatório das virtudes públicas e dos vícios privados de sua família. No domínio público, ela serviu como um peão para acabar com o jogo político por meio de alianças matrimoniais. Na intimidade, era um obscuro objeto de desejo. Loira e frágil, a delicadeza de suas mãos e elegância de seu porte eram sua marca. Sua descrição física a relata como uma bela mulher de expressão doce e ingênua, com pele clara e um rosto bem delicado. E graças a uma mecha de seu cabelo que está em Milão, na Biblioteca Ambrosina, podemos ter certeza de que ela era loira. De sua afiliação há poucas dúvidas.
Rodrigo Borgia sempre se referiu a ela como minha filha natural e carnal. Na infância, a menina aprendeu catalão, espanhol e italiano. Posteriormente, latim, grego, poesia, dança e música, além de bordados em sedas e pinturas em porcelana, na qual ela se tornou uma especialista. No entanto, uma preparação tão cuidadosa não permitiu que ela fosse dona de seu destino. Tudo isso tinha apenas uma finalidade: prepará-la para o casamento. Quando Lucrécia completou 12 anos, Rodrigo Borgia acreditava que poderia usar a filha para conseguir apoio em sua cidade natal em Valência. Assim, fez um arranjo matrimonial, porém não foi para a frente, já que pouco tempo depois o cardeal foi eleito papa, e com isso poderia conseguir casar a filha com a família de um patamar mais elevado dentro da Península Itálica. O novo pontífice então voltou seus olhos para a poderosa família Sforza, que governava o Ducado de Milão, e encontrou o candidato ideal na pessoa de Giovanni, duque de Pesaro e sobrinho de Ludovico Sforza, o homem que comandava Milão. No papel, a união parecia oferecer todas as garantias para as pretensões do Papa. O noivo, além de pertencer a uma das famílias mais poderosas da Itália do século XV, era um homem atraente, culto e refinado, e formava um excelente casal com Lucrécia. Além disso, a aliança com Milão bloqueava o caminho dos franceses, sempre ambiciosos por expandir seu poder pela Itália. Assim, o casamento foi realizado em 12 de junho de 1493 em Roma. Porém, o casamento não se consumou, pois a noiva era considerada jovem demais. Eles ficaram 2 anos juntos, mas totalmente separados. Quando as coisas começaram a mudar, inesperadamente, a estrela de Ludovico Sforza declinou e a aliança com os milaneses deixou de ser lucrativa. Desde então, Alexandre VI recusou-se a permitir que sua jovem filha acompanhasse o marido, dizendo que apenas a companhia de sua filha o compensava pelas preocupações causadas por seu cargo. Mas o verdadeiro motivo era seu desinteresse pela aliança milanesa. Além disso, ele acreditava que era atraído por seu genro. Sem consultar Lucrécia, Alexandre VI deu início a um processo de divórcio que rompeu com a união, sob o argumento de que o casamento não havia sido consumado. Isso foi reconhecido por Giovanni quando ele assinou perante o tribunal que ele não conhecia Lucrécia intimamente. No entanto, uma vez que a sentença foi proferida e já em seu ducado, ele especificou que, embora tenha consumado o casamento muitas vezes, o Papa não quer para outro o que ele deseja manter para si mesmo. Com estas palavras, Giovanni deu origem à acusação de incesto que assombraria Lucrécia ao longo da história. Além de seu pai, seu irmão César também foi acusado, depois do assassinato de Juan de Borgia, seu meio-irmão. Dizia-se que César teria ordenado o assassinato do irmão por ciúme, já que Juan também era apaixonado por Lucrécia. Na época, até surgiu um boato de que a jovem estava grávida, mesmo sem nunca ter consumado o casamento. Diziam que o filho era de Juan, e ao saber disso, César Borgia, enciumado, matou o irmão. A verdade é que quando essas acusações começaram a ganhar corpo, um novo casamento já havia sido arranjado para a jovem divorciada. O papado demonstrou um interesse extraordinário na aliança com Aragão, e portanto o escolhido foi Afonso, filho bastardo do rei de Nápoles, ligado à coroa aragonesa. Nesta ocasião, Lucrécia apaixonou-se profundamente pelo marido. O duque era um homem bonito e cordial, que compartilhava dos hobbies artísticos e literários de sua jovem esposa. O casamento tinha tudo para ser feliz. Assim como outras mulheres de sua época, Lucrécia não tinha um poder de escolha ou liberdade para trilhar seu caminho. Seu segundo casamento poderia ser bem-sucedido, mas ela era filha do papa mais corrupto de sua época e meia-irmã do homem mais ambicioso da Península Itálica. Dessa forma, as intrigas políticas tornavam a felicidade do casal impossível. O casamento foi arranjado com a condição de que César Borgia se casasse com a filha do rei de Nápoles.
Mas depois que Afonso e Lucrécia se casaram em 17 de junho de 1498, o monarca napolitano recuou. E imediatamente Afonso, apesar de ignorar as manobras de seu pai, foi declarado persona non grata para a família Borgia. A própria Lucrécia, que conhecia bem os métodos com que sua família se livrava de qualquer inimigo real ou imaginário, fez com que o marido fugisse. Entretanto, para dar uma sensação de paz, Alexandre VI confiou à sua família o governo da cidade de Spoleto. Em pouco tempo, permitiu que Afonso voltasse para o seu lado. O casal se estabeleceu em Roma, onde nasceu seu primeiro filho. No entanto, após um curto período de felicidade, os Borgia se aproximaram da França, que estava em guerra com a Espanha. Com isso, a lealdade de Afonso estava em risco, já que ele era ligado à coroa espanhola por meio de sua família. O conflito terminou em tragédia. Certa noite, em julho de 1500, alguns homens encapuzados, sem dúvidas a mando dos Borgias, esfaquearam gravemente Afonso. Ele não morreu de primeira, mas ficou bastante ferido. Lucrécia não saía do seu lado, temendo que ele ficasse sozinho no quarto e alguém envenenasse. No entanto, suas suspeitas logo foram confirmadas. Atendendo a um recadinho do seu papai, ela deixou seu posto. Pouco tempo depois, ela foi informada de que Afonso havia caído da cama e morrido em consequência de uma hemorragia. Mas tudo leva a crer que ele foi enforcado por um capanga a mando de César Borgia. Afonso foi enterrado secretamente e espalhou-se o boato de que ele estava liderando uma conspiração contra César Borgia. Deprimida e determinada a renunciar à vida mundana, Lucrécia se retirou para o castelo de Nepe, onde se refugiou em um quarto todo forrado de preto. Ela devolveu suas joias, vestidos e talheres ao Vaticano e viveu por alguns meses como a mais pobre e triste das viúvas. Mas Alexandre VI não estava disposto a deixar seu luto durar muito tempo. Em uma longa correspondência, na qual Lucrécia sempre assinou como a mais infeliz, seu pai a convenceu de que seu lugar era com sua família. Sem alternativas, meses depois Lucrécia voltou a Roma e se casou novamente. Mais uma vez, ela foi usada por sua família. Alexandre VI decidiu que o próximo casamento de sua filha seria com o herdeiro de um sobrenome de alta ascendência, Desto de Ferrara. Porém, o pontífice não contava com as exigências. Para concordar com o casamento de Lucrécia com seu filho herdeiro Afonso, o duque Hércules exigiu um dote fabuloso, o chapéu de cardeal para seu filho Hipólito e a abolição da homenagem anual que Ferrara prestava ao Vaticano. Mesmo com essas exigências, o duque de Ferrara contratou espiões para captar informações sobre Lucrécia. Afinal, ela era filha do Papa Veneno. Ao contrário do que Hércules esperava, seus informantes transmitiram-lhe a imagem de uma senhora virtuosa. Ela tem a graça perfeita em todas as coisas, com modéstia, gentileza e decência. Ela também é uma católica fervorosa. Amanhã ela irá se confessar e receber a comunhão no Natal. Sua beleza é ampla, mas a doçura do seu jeito de ser e sua graciosa beleza faz com que ela brilhe ainda mais. Em suma, as suas qualidades parecem-nos de tal forma que nada sinistro pode ser pensado dela. Então, diante de tal acúmulo de virtudes, ele não poderia recusar. Os dois se casaram por procuração em 30 de dezembro de 1501. Com a morte de Hércules em 1505, Lucrécia foi feita duquesa de Ferrara. Ela se tornou a alma da corte. Ela não desanimou em sua tarefa, mesmo com os casos extraconjugais do marido, com a morte de 2 de seus filhos ou com o declínio dos Borgias. Seu pai acabou morrendo em 1503 e seu irmão César Borgia em 1507. Lucrécia se destacou tanto por seus trajes e joias de valor inestimável, quanto por suas preocupações intelectuais. Ela manteve uma correspondência abundante com Pietro Bembo, um dos grandes estudiosos do século, na qual mostra que Lucrécia era pouco frívola ou superficial.
O resto do tempo foi dedicado aos seus 3 filhos, Hércules, Hipólito e Eleonora. O melhor testemunho de como era a vida de Lucrécia Borgia como duquesa de Ferrara foi deixado por Pierre Bayard. O humanista francês escreveu a Luís XII: "A boa duquesa, que é uma pérola neste mundo, deu boas-vindas maravilhosas à embaixada da França. E atrevo-me dizer que nem antes nem agora se pode encontrar mais uma princesa triunfante, porque é linda, boa, doce e gentil com todos." Além disso, há relatos de quando governou Ferrara na ausência de seu marido, ela foi justa, proibindo discriminações contra judeus, aplicando severas penas aos que as descumprissem. Lucrécia viveu na corte de Ferrara por 19 anos de sua existência, rodeada de arte e cultura e completamente afastada de intrigas políticas. Ela deu ao seu entorno o refinamento e o esplendor da corte dos Borgias que conhecera em sua infância. Ela morreu em 24 de julho de 1519 com apenas 39 anos. 9 dias antes de sua morte, ela deu à luz a uma menina prematura, chamada Isabela Maria. Lucrécia acabou entrando no reino das lendas, mas não de uma forma generosa. Os inimigos da família Borgia trataram de espalhar inúmeros boatos sobre a família, e no meio estava ela. Escritores do século XIX a pintaram como uma mulher geniosa, libertina, assassina, inescrupulosa e envenenadora. Retrato que até hoje a cultura pop dissemina.